Olá pessoal, sou Leonel Feitosa, vou apresentar para vocês meu trabalho de mestrado intitulado Avaliação de Desempenho de Migração de Containers com Rede de Pedras Estocásticas. Tenho como orientador o professor Dr. Francisco Ayrton e como orientador o professor Dr. Paulo Rego da Universidade Federal do Ceará. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Piauí, o PPGCC. Meu trabalho, como ele trata principalmente a questão de container, a gente precisa entender que existem dois tipos de containers. Temos os containers stateful e os stateless. Os stateless são os containers que não têm estado da memória. Então, eles são criados apenas para executar um único cálculo e logo em seguida são destruídos. Os stateful, eles têm uma duração maior, chegando a horas ou até mesmo dias de execução. Às vezes esses containers eles precisam ser mudados de um local para o outro, devido à questão da manutenção corretiva ou até mesmo a mudança de serviço. Então, o estado geográfico desses containers são mudados. Porém, esses containers não podem parar, então eles são movidos sem parar sua execução. Para fazer esse processo de movimentação dos containers, são usadas quatro políticas principais de migração: a cold, a pre-copy, a post-copy e a híbrida. A cold primeiro ele para o container, salva o estado, envia para o destino e lá ele restaura o serviço. A pré-cópia primeiro ele salva o estado, transfere para o destino, pausa o container, transfere as demais dados e lá no destino ele restaura o container. A post-copy primeiro ele pausa o container, salva inicialmente o estado da memória, envia para o destino, restaura no destino e logo em seguida envia novamente os demais arquivos que é necessário para continuar a execução. A política híbrida é a junção dessas duas políticas, a pre-copy e a post-copy. E o que considerar para poder migrar container? Você deve considerar o tipo de container, se é stateless ou stateful, o tamanho do container em relação a megas a giga, a probabilidade de falha da migração, a capacidade de migrar paralelamente esses containers, entre outros fatores. E o problema da nossa pesquisa está em existe uma dificuldade de predizer a migração de containers devido ao alto custo, alto número de fatores envolvidos no processo de migração. A proposta do nosso trabalho é predizer o desempenho quanto à migração de containers entre computadores utilizando rede Petri. Calculamos as métricas do tempo total de migração, tempo médio de migração, a utilização dos recursos computacionais, a probabilidade de descarte, a taxa de migração e a função de distribuição cumulativa, que é para a gente conseguir ver qual a probabilidade de um container ser migrado em uma determinada janela de tempo. O objetivo da nossa pesquisa, nós temos esses três objetivos principais, que é analisar o impacto das políticas de migração em termos de desempenho, através das métricas, analisar o número de containers e a capacidade de migração, comparar o modelo SPN criado como experimento real, foi validado, então nós temos a nossa rede Petri validada, que reflete a realidade, e aplicar uma análise de acessibilidade para ver qual o componente que é mais impactante no tempo médio de migração. Nós temos aqui a nossa rede Petri que foi construída, onde nós temos no nosso lado esquerdo o nó A e o nó B, origem e destino, e cada um desses caminhos referente a uma política de migração. Durante o mestrado, nós tivemos 9 publicações. Dentre dessas 9 publicações, 3 principais, onde a gente fala diretamente dos objetivos da nossa pesquisa. Então, os 4 objetivos foram contemplados nas publicações que foram feitas ao longo do mestrado. A primeira publicação foi publicada no WTF com Qualys B4. A segunda e o terceiro objetivo foi publicado no SBRC com Qualys A4 e por último foi feito um compilado de todos os nossos trabalhos, nossas contribuições, foi publicado no Journal com Qualys A1. Também fui finalista no concurso de tese de dissertação do SBRC, o evento mais importante da área de rede de sistemas distribuídos da América Latina. Foram publicados novos artigos ao longo do mestrado em diferentes contextos, contemplando Qualys A2 com Qualys A1, 2 com Qualys A2, 1 com Qualys A3, 3 artigos com Qualys A4 e um artigo com Qualys B4. A conclusão do nosso trabalho era o modelo é capaz de predizer a migração de containers em diferentes políticas em estados iniciais de desenvolvimento. O modelo pode calcular 7 métricas de desempenho, isso é fantástico. E o modelo pode trazer economia de recursos computacionais significativos nos processos iniciais de desenvolvimento. E muito obrigado, pessoal.